Olá pessoal, vejam que pergunta interessantíssima que eu recebi no Instagram. Imagine que militares efetuam a prisão de um agente por ter contra si mandado de prisão. Os militares consultaram no sistema e verificaram que o mandado de prisão estava válido e efetuaram a captura e condução do agente para a delegacia de polícia para posteriormente ele ser encaminhado ao presídio. Nesse percurso, por um descuido dos militares, o agente preso fugiu. Em tese, existe o crime militar do artigo 179 de deixar por culpa fugir pessoa legalmente presa. Praticaram os militares o crime do artigo 179 do Código Penal Militar, fuga culposa de preso? E um detalhe muito importante, que é o X da questão, né? Após a fuga, os militares descobriram que o mandado de prisão até então cumprido estava vencido. Há um prazo de validade do mandado de prisão. Os juízes devem colocar um prazo. E esse prazo de validade do mandado de prisão, muitas vezes aí é o prazo da prescrição, né? Ele estava vencido. Certo? Então, veja só essa situação. Muito interessante, não é? Vamos lá, por etapas, tá? Os militares, ao cumprirem mandado de prisão vencido, agiram ilegalmente. No caso, perceba que os militares, eles antes tiveram a cautela de consultar o sistema e foi constatado que o mandado estava ok. Ao cumprirem o mandado de prisão que os militares acreditavam estar ok, legítimo, dentro da validade, os militares atuaram no estrito cumprimento do dever legal, denominado putativo. Uma situação putativa é aquela situação que é imaginária. Naquele caso, os militares acreditavam estar cumprindo o mandado de prisão válido, pois foram induzidos ao erro pelo sistema. E óbvio que eles vão confiar no sistema. Então, nessa situação, os militares estão amparados pelo estrito cumprimento do dever legal putativo. E o estrito cumprimento do dever legal putativo, para o direito penal comum, configura um erro de tipo permissivo, o que para o direito penal militar é chamado de erro de fato. Então, nessas situações, o militar não deve ser responsabilizado criminalmente por ter cumprido o mandado de prisão vencido, pois para eles, durante o cumprimento, o mandado de prisão estava válido. E agora um detalhe muito importante, o preso fugiu. Mas perceba que o artigo 179 do Código Penal Militar prevê expressamente como crime deixar o preso por culpa fugir desde que a prisão seja legal. O tipo penal diz expressamente, pessoa legalmente presa. A prisão dessa pessoa era legal? Não, não era, porque ele não estava preso legalmente. A prisão era ilegal, ainda que os policiais acreditassem que a prisão fosse legal. Então, nessa circunstância, perceba que o elemento do tipo, ele não é preenchido, porque não há uma prisão legal. Ainda que os militares acreditassem que aquela prisão fosse legal, na verdade, não era. Portanto, houve uma fuga de uma pessoa que estava presa ilegalmente, razão pela qual não preenche o artigo 179 do Código Penal Militar e não há que se falar em prática de crime pelos militares. Não há crime pelos militares ao restringir a liberdade de uma pessoa que está com mandado de prisão vencido, tendo em vista que eles acreditavam seriamente que o mandado estava válido, ou seja, não há ali um abuso de autoridade por parte dos policiais, bem como não há, por parte dos policiais, a prática do crime de deixar pessoa legalmente presa fugir por culpa. Então percebam que não há nenhuma responsabilidade por parte dos militares. Beleza? Agora, pode-se perguntar o seguinte, nessa situação, quem vai ser responsabilizado? O Estado, né? O direito administrativo adota a responsabilidade objetiva do Estado, teoria do risco administrativo, comprovando a existência de uma conduta do Estado, de um dano e de um nexo causal, há o dever do Estado em indenizar aquela pessoa que teve o seu direito à liberdade lesado, ainda que por um curto período de tempo.
Nesse caso, o Estado somente pode cobrar dos servidores públicos, que no caso eram os militares, se tiver comprovado que houve dolo ou culpa por parte dos militares. E os militares que estão ali na rua, no dia a dia, eles têm os sistemas para consulta. E se o sistema está equivocado, né, a responsabilidade não é dos militares em cumprirem o que está no sistema. Pode haver até uma responsabilidade em quem lançou um sistema errado ou em quem não alimentou adequadamente o sistema, mas não dos militares. Beleza? Então, muito interessante essa questão, eu adorei essa pergunta, tanto é que eu decidi respondê-la em vídeo, tá? Vou resumir tudo para vocês. Vamos lá. Os militares, ao cumprir o mandado de prisão vencido, acreditando que esse mandado não estava vencido, incidiram em estrito cumprimento do dever legal putativo, porque havia uma circunstância de fato que tornaria a ação policial legítima. E essa circunstância de fato que torna a ação policial legítima, no cumprimento do estrito cumprimento do dever legal, configura para o direito penal uma hipótese de erro de tipo permissivo, que para o direito penal militar chama-se de erro de fato. Beleza? E essas hipóteses, elas excluem a responsabilidade dos policiais militares. Certo? Não houve por parte dos policiais crime ao cercear a liberdade de uma pessoa indevidamente, pois acreditavam seriamente que estavam agindo amparado por uma excludente de licitude, bem como não há a responsabilidade dos policiais por terem deixado por culpa essa pessoa presa fugir, porque a prisão dela não era legal. Certo? Em relação à responsabilidade administrativa, responsabilidade do Estado, podendo cobrar dos servidores públicos, no caso militares, se houver dolo ou culpa. No caso, entendo que não há que se falar em responsabilização dos policiais. Por quê? Porque não há dolo nem culpa nessa situação. Beleza? Os policiais agiram ali acreditando no sistema que, via de regra, pelo menos na maioria esmagadora das vezes, está correto, está atualizado, né? E os policiais devem acreditar aí no que está no sistema. A culpa não é dos policiais. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito boa essa pergunta, tá? Se tiver qualquer questão que vocês quiserem trazer para mim, né, dependendo do que for, eu faço um vídeo também comentando, né, explicando detalhadamente. Valeu, um grande abraço. Se você gostou, curta esse vídeo, encaminhe e aproveitem. Hoje, 7 de agosto, domingo, é o último dia para adquirir o seu combo de e-books de Direito Penal Militar. E vai sair de venda, deve voltar somente ano que vem, tá? E um preço mais caro, e quem adquirir também garante 50% de desconto nos e-books de processo penal militar que serão lançados em setembro, tá? Valeu, um grande abraço!